boa tarde para vocês. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, gente, como vocês estão? Tudo certo? Friozinho, né? Delícia! Eu sou do Team Frio, hein? Quem é do Team Frio aí, tamo junto. Odeio calor, detesto calor, tô muito feliz. Pode vir, frio, pode vir que tá pouco ainda. Vamos lá, galera, vamos começar então. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre biomas, né? Que é o assunto aí da semana 6 e também da semana 7. Gente, já adianto para vocês, esse assunto, galera, ó, real oficial assim, é inesgotável, tá? Então eu preciso real, assim, muito de vocês, que vocês sejam abertos a refletir, abertos a pensar, abertos... Tim Verão não, ó, Tim Verão não. Gente, eu vou tirar vocês da sala, tá? Tim Verão não, Tim Verão não. Se você é Tim Verão, guarda essa informação para você, eu não quero saber, porque eu só vou deixar de gostar de você. Não, brincadeira, galera, mas frio é muito melhor. Tamo junto, galera do frio. Então, gente, eu vou usar muito da disposição de vocês em não encerrar essa aula aqui. Tá? Essa aula ela é para sempre, assim, ela é contínua, ela não acaba aqui, ela vai se estender no dia a dia, ela vai se estender quando você abre o Instagram, quando você lê o jornal, quando, não sei se vocês leem jornal, mas assiste jornal, enfim. Ela vai se estender por vários meios, vários momentos da nossa vida, e a gente tem que ficar esperto para entender que é esse assunto que está sendo cobrado. Certo? Então, assim, a mim nem quero ser pretencioso em esgotar esse assunto aqui, porque é impossível, tá, galera? É impossível. É um assunto super atual, sempre está acontecendo coisa nova, e eu preciso realmente que vocês tenham esse empenho aí de trazer tudo isso que a gente vai ver hoje para o dia a dia de vocês. Porque o Enem e outros vestibulares também vão exigir esse pensamento crítico e essa atenção master aí de vocês. Certo? Então, esse é o nosso combinado de hoje. Bora lá? Bora começar? Animados? Animados? Não, né? Nesse friozinho, só a galera do Team Frio que está animado. A galera do Team Verão está morrendo, né? Vamos lá, então. Eu acho que preciso ser habilitado para projetar minha tela. Ó, falando que o proprietário desabilitou que os participantes compartilhem a tela. Aí, Paula, se você puder me autorizar, por favor. Tá aberto, professor, já pode tentar. Ah, tá aberto? Beleza. Ah, agora foi. Yes. Estamos aqui. Vamos lá então, galera. Tudo certinho aí? Vocês conseguem ver a minha tela? Conseguem me ver? Conseguem me ouvir legal? Sim, professor. Ah, então fechou. Então perfeito. Vamos lá. Sem conversinha agora. Vamos que vamos que vamos que vamos. Vocês gostam de Tiaguinho? Eu gosto. Vamos lá. Então, gente, biomas, assunto inesgotável. Combinado nosso é de vocês estenderem esse assunto para a vida de vocês e ficarem atentos ao que está acontecendo aí, principalmente no Brasil, que é o que o Enem gosta de falar, principalmente sobre as questões brasileiras em relação a esse assunto. Então, beleza. O que esperar antes da gente começar, de fato, né, a conversar sobre esse tema? Alguns toques para vocês. O que esperar sobre biomas lá na sua provinha do Enem? Isso, na verdade, galera, vai valer para outros vestibulares, tá? Eu estou aqui focando no Enem, mas muitas coisas, elas são compatíveis aí com outros vestibulares que vocês, de repente, vão prestar, beleza? Então, primeira coisa, galera, claro, conseguir reconhecer, conseguir descrever as características dos principais biomas, né? Sei lá, Caatinga, por exemplo, tá? Então, é claro que isso se espera. Mas é muito mais do que isso. Por quê? Se você sabe reconhecer as características de um bioma, galera, você consegue entender de que maneiras o homem está interferindo nesses ambientes, nesses biomas. E essa interferência humana, ela também é cobrada, que atividades humanas vão ser responsáveis pela degradação daquele bioma, e do outro bioma, e do outro, e do outro. Que tipo de atividade econômica a gente faz, certo? Aqui no Brasil, principalmente, que vão influenciar diretamente a sobrevivência, a manutenção desses biomas. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa na interferência humana, né? Causas e consequências. Então, que tipo de atividade econômica está comprometendo, né, a manutenção daquele bioma, mas qual é a consequência disso? Né? O que isso vai refletir aí no ecossistema, no equilíbrio ambiental?
Então, a gente tem que ficar esperto para essas discussões que elas são cobradas também, e não só na biologia, galera, também numa prova de geografia, muito também pode acontecer em uma prova de história, em uma prova de química, e até em redação, certo? Pode ser até uma proposta de redação voltada aí para a questão ambiental, beleza? Então, é um assunto super interdisciplinar, por isso que eu falo para vocês que ele não se esgota aqui, certo? Nenhuma aula sobre biomas do mundo vai conseguir falar tudo que existe, porque a coisa é contínua. Eu vou acabar a aula hoje e daqui 1 minuto vai ter uma novidade sobre isso, então a gente só está sempre atento. Beleza? E sabendo tudo isso, finalmente, agora principalmente para o Enem, tá, galera? Consegui pensar em medidas de preservação. Certo? Então vai lá, o homem, beleza, ferra com tudo, mas também, né, pô, tem coisa positiva. Dá para a gente pensar em técnicas legais, de manejo legais sobre o meio ambiente, né, de um manejo mais sustentável, certo? Então, sabendo dos problemas que existem, vamos pensar em como evitar, né, mitigar esses efeitos, evitar que o negócio fique pior do que já está, beleza? Então, esses 3 tópicozinhos, galera, é o nosso guia para hoje e também aí para os seus estudos, para sua resolução de exercício, para os seus estudos por fora. Fechou? Então, ó, deixa eu mostrar umas imagens para vocês. Atenção, hein? Atenção, ó, vou mostrar umas imagens, atenção. Vocês conseguem me falar que lugar é esse? Quem consegue me dizer que lugar está aqui nas minhas fotinhos? Deserto? É um deserto. Beleza. Então, pronto. Você já conseguiu reconhecer um bioma. Uhul! Aqui, o deserto, galera, claro que não existe deserto no Brasil. Aqui eu estou falando de um bioma a nível mundial, certo? Mas esse bioma aqui é um deserto. Certo? Isso aqui é um deserto. Então, olha só, você é capaz de reconhecer um bioma. Pelo menos um. Ufa! Né? Não estamos tão ruins assim, não estamos tão desesperados. Tudo tem solução. Agora, deixa eu mostrar isso daqui para vocês. Claro, né, gente? Falando um pouquinho sobre o deserto, é uma região extremamente seca, né? Uma região extremamente árida. Agora, Professor, qual é a diferença? Oi, desculpa. Oi. Qual é a diferença do deserto e da caatinga? Olha só, primeiro, a região onde eles estão e o clima, tá? A Caatinga, a gente vai considerar de clima semiárido, né? Então, assim, não é tão árido quanto o deserto é árido, a Caatinga é semiárido, é quente, mas ainda tem algumas vegetações, ainda tem, né, uma variação aí na paisagem ao longo do ano. O deserto, ele já é de clima árido, né? É muito seco, vegetação muito mais rara do que na Caatinga, tá? E a própria localização. A Caatinga, ela é um bioma exclusivamente brasileiro, só tem no Brasil, tá? O deserto, em contrapartida, não existe no Brasil. Ele vai ter algumas regiões perto do Equador, né, e em outros lugares do planeta. Então, por exemplo, quando a gente pensa no continente africano, existem alguns desertos por ali, tá? Então, tem algumas diferenças, mas dá para a gente confundir, né? Porque é tudo seco, é tudo muito seco. Mas pensa nisso, o deserto, ele não existe no Brasil, ele é um bioma mundial, então essa localização já é bem gritante aí para a gente, e ele é muito, mas muito mais seco do que na região da Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro. O único bioma exclusivamente brasileiro é a Caatinga. Os outros, né, floresta amazônica, ela se estende por outros países, né, por outros territórios. Mas a Caatinga não. A Caatinga ela está concentrada aqui no nosso território. Tá? A gente vai falar sobre Caatinga hoje, é um dos principais biomas. Caatinga e Cerrado, galera, já adiantando para vocês. Caatinga e Cerrado são os 2 biomas mais cobrados no Enem. Tá? Os 2 mais cobrados no Enem. Então, são aqueles que você tem que ter um pouquinho mais de atenção aí, porque, com certeza, eles são muito importantes, até para a questão de preservação ambiental, certo? Não que os outros não sejam, mas Caatinga e Cerrado, por algum motivo, que eu não sei te dizer qual, o Enem prefere, o Enem gosta mais. Certo? Quem que perguntou? Eu não vi o nome de quem foi, desculpa. Foi o Brian. Ah, beleza, beleza. Tudo certo, Brian? Sim, entendi sim. Obrigado. Beleza, beleza, então. Deixa eu mostrar essas imagens aqui para vocês, então. Vocês conseguem ver que é muito diferente dessa daqui, né, do deserto. Alguém consegue reconhecer qual que é esse bioma?
Está lá no extremo norte do planeta. Esse Tundra. bioma é tundra, boa. Já é mais difícil de identificar, então tudo bem. Quem não conseguiu, tudo bem. Mas esse bioma, galera, a gente vai chamar de tundra, tá? Ele está no hemisfério norte, no extremo norte, na verdade, assim, mais ou menos 25% da terra do hemisfério norte, né, do território do hemisfério norte, porção, né, de solo, de terra, é desse bioma da tundra, tá? E o que é legal a gente pensar sobre a tundra, galera? Que é uma região, teoricamente, olha só, teoricamente, permanentemente congelada. O solo está sempre congelado, tá? Essa característica desse bioma recebe um nomezinho especial. A gente chama de permafrost. Né? O que é permafrost? Significa que o solo está constantemente congelado. Mesmo em épocas um pouco mais quentes, que até pode ter um derretimento, mas esse derretimento vai ser das camadas mais superficiais do solo, né? As camadas mais profundas continuam, permanecem congeladas, tá? Por que eu estou falando da tundra, então? Você nem tem aqui no Brasil, por que você tem que saber da tundra? Por que é importante saber desse bioma, galera? Porque, assim como todos os outros, mas esse daqui é mais gritante, né? O efeito do aquecimento global. Né, quando a gente ouve falar de derretimento de geleiras, aumento do nível de mar, né, que está tendo degelo lá no norte do planeta e tudo mais, a gente está falando desse bioma. Né, ele é muito afetado também pelo aquecimento global. Né, quando a gente vê aquelas imagens dos ursos polares sofrendo, né, com o derretimento das geleiras, das calotas polares, essas coisas todas, a gente está falando desse bioma da tundra. Certo? Tudo bem? Falei de bioma, falei sei lá quantas vezes eu falei essa palavra bioma e eu não defini para vocês o que é um bioma, né? Que é o mais importante. Mas eu queria treinar esse pensamento de vocês antes da gente chegar numa definição legal. Galera, é fácil reconhecer um bioma, né? Porque assim, você reconheceu que isso aqui era um deserto. Aqui, mesmo que você não... Peraí que eu engasguei aqui, deu um negócio na minha garganta. Mesmo que você não tenha conseguido reconhecer... Peraí, eu vou beber um pouquinho de água, galera. Mesmo que você não tenha conseguido reconhecer a tundra, dar um nome para isso, mas o mais importante é você ver que existe uma característica que define isso, essa região. E aqui na tundra você vê que tipo, tem muito gelo, é uma região extremamente congelada. Então isso é importante para a gente pensar no conceito de bioma, que o conceito de bioma, galera, ele não é um conceitozinho, ele é um conceitozão, ele é muito amplo, tem muita coisa para a gente pensar. Né? Então, primeiro tópico importante aí, gente, bioma, ele é um ecossistema terrestre. Tá? Então, eu estou falando necessariamente de um território, né, de terra, né, de continente, né, não é mar, lago, falando de ecossistema terrestre, beleza? E, galera, esse espaço, ele tem características próprias, características específicas, né, que a gente consegue reconhecer quando a gente olha essas fotinhas aqui da tundra, a gente vê que, pô, são características que eu vou encontrar nesse ambiente, sabe? Então, ao longo de toda a tundra, por exemplo, as características elas são meio que constantes, tem poucas variações. Mesma coisa no deserto, ao longo de todo o deserto, você pega o deserto de cabo a rabo, né? Você vai ver que é a mesma paisagem, né? Tem as mesmas características, certo? Então, isso é muito bem definido. Tem características específicas e que se mantêm durante toda essa extensão desse bioma, desse espaço, desse território. Quando a gente pensa nas características específicas, galera, aqui na biologia, que a gente pode olhar isso pela geografia, né, por outras disciplinas, mas aqui na biologia, a gente quer focar mais na vegetação, no tipo de vegetação que existe nesse bioma, certo? Outra coisa legal para a gente pensar sobre o bioma, gente, que ele tem influência de fatores abióticos. O que significa fatores abióticos? Vamos quebrar a palavrinha. Ó, gente, isso daqui é uma dica valiosíssima para vocês, valiosíssima. Quando você não sabe uma palavra na biologia, você tenta quebrar essa palavra em duas, em três, em, sei lá, quantas partes possíveis, até o ponto que você consiga reconhecer elementos que sejam mais similares, né? Mais fácil de você reconhecer, né? Que faz parte da sua bagagem.
Então, por exemplo, a significa não, é uma negação. Biótico, galera, ó, bio, né? Lembra vida, lembra biologia, lembra vida. Então, quando eu falo de elementos abióticos, eu estou falando de elementos não vivos, certo? Elementos não vivos. Por exemplo, clima, umidade, relevo, condições do solo, certo? Temperatura, enfim. Tudo isso, galera, influencia no bioma, influencia na maneira como ele vai se manter, vai influenciar na vegetação, nas características daquele bioma. Então, é muita coisa para a gente pensar, muita coisa para a gente pensar. Tudo bem? Conseguiram entender o conceito de bioma? Então, ó, resumindo, para a gente prosseguir, é um espaço geográfico, um território com características específicas e que se mantém ao longo de toda aquela extensão. Beleza? Aqui a gente vai focar mais na vegetação. E lembrando que toda essa paisagem, ela tem influência de fatores ambientais. Beleza? Outra coisa que a gente gosta de olhar aqui também, pessoal, é o seguinte. Já que tem influência aí de clima, de solo, de relevo, pensar que os seres vivos que estão inseridos nesse bioma, né, a gente pode pensar em animais, em vegetais, seres vivos de maneira geral, eles têm adaptações muito adequadas àquela situação. Então, por exemplo, se a gente pensar em uma caatinga, né, que o nosso amigo falou, pô, os seres vivos que estão ali, eles têm que ser muito bem adaptados àquela situação de seca, que é diferente dos seres vivos que estão lá nos campos sulinos, no sul do país, certo? Então, pensar também que os seres vivos que estão ali, eles estão adequados àquela região. O que será que tem neles que faz com que eles sejam adequados e consigam sobreviver naquela situação toda? Belezinha? Só antes da gente fazer exercício, então, deixa eu mostrar para vocês onde estão os principais ecossistemas brasileiros. Assim, gente, não são os únicos, mas são os reconhecidos pelo IBGE. E é isso que a gente vai usar como fonte para os vestibulares, tá? Então, o IBGE, ele caracteriza 6 biomas no território brasileiro. Esse daqui acho que vocês conseguem reconhecer. Daqui, ó. Acho que vocês conseguem reconhecer, hein? Qual que seria? Esse daqui. Amazônia? Boa, né? Amazônia ou floresta amazônica. Tanto faz, tá? Como eu aprendi na minha época de colégio, floresta amazônica, eu sempre gosto de escrever floresta amazônica. Mas só a Amazônia, tá tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo, tudo sob controle. Deixa eu colocar isso aqui, gente, ó, que é o da nossa região, né? Eu não sei, na verdade, se todo mundo é de São Paulo, mas que bioma é esse? Quando você desce lá... Não, aqui, ó, deixa eu colocar mais para cá para não ficar, não confundir com o Caatinga. Esse aqui é o que está na nossa região, né? A gente está inserido nesse É a bioma. Mata Atlântica. É Mata Atlântica, né? Quando a gente desce lá para a praia, a gente desce a serra, né? A gente está cortando a Mata Atlântica, a gente está se enfiando lá no meio das estradas, né? Que cortam esse bioma, Mata Atlântica. Beleza. Agora sim, esse daqui, mais da região Nordeste, né? Que é a Caatinga. Boa. Qual falta? Olha, esse pedacinho, gente, esse bioma é pequenininho. Olha só, esse pedacinho de nada aqui, ó. Muito pequenininho, né? Comparado aos outros, ele ocupa um território pouco extenso. Alguém sabe qual é? Pantanal? Pantanal, boa. Esse é o Pantanal. Qual tá faltando? Tá faltando esse daqui, galera, que também é bem extenso. Ele é o segundo maior bioma do nosso território, né? Cerrado. Cerrado, boa. Estão lembrando, hein? Ó. Gente, cair bioma no Enem, vocês matam de letra o negócio aqui. E o último que está lá, né, no sul do país, são os campos. Beleza? Bora para os exercícios. Aí lá no exercício eu vou falando um pouquinho sobre esses biomas para vocês. Eu detalho um pouquinho mais. Bora que bora? Vamos que vamos. Gente, eu acordei com essa música na cabeça. Agora não sai. O que eu faço quando não sai uma música na cabeça, gente? Pelo amor de Deus.
Bora lá. Enem 2014. Uma região de cerrado possui lençol freático profundo, estação seca bem marcada, grande insolação e recorrência de incêndios naturais. Ele está te descrevendo, falando das características, né, algumas delas, pelo menos, sobre o cerrado, sobre esse bioma. 5 espécies de árvores nativas, com as características apresentadas no quadro, foram avaliadas quanto ao seu potencial para uso em projetos de reflorestamento nessa região. Então, ele tem uma tabelinha aqui, com as características das 5 árvores, e ele quer saber qual delas é mais adequada para o reflorestamento dessa região. Pessoal, seguinte, olha só, mesmo que você não soubesse, né, de cor, características do cerrado, ele te ajuda nesse caso, nesse exercício ele te dá umas dicas. Ele fala o seguinte, que tem uma estação seca, grande insolação, beleza? Recorrência de incêndios naturais. Isso daqui, gente, é característico do cerrado. Ele é um bioma que naturalmente, pelas condições climáticas, né, que existem ali, pelas condições ambientais, que em determinadas épocas do ano, naturalmente pega fogo. Naturalmente pega fogo. Beleza? Isso é uma característica importante do cerrado. Beleza? Vamos ver se olha só. E outra coisa importantíssima que ele fala, possui lençol freático profundo. Galera, lençol freático é água subterrânea. É água subterrânea. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar em uma planta que esteja nessa situação. Pensa que você é uma plantinha. Você não se locomove, você está lá presa no solo, né? Fadada a viver toda a sua vida naquele mesmo território, né? Onde a semente caiu e você brotou, você germinou, é ali que você vai viver, não tem escapatória. Pensa que você é uma plantinha. Se você tiver submetido a uma dessas condições aqui, ou a todas elas, né? Essa condição que ele te descreveu no texto, que coincide com o cerrado, será que você ia preferir ter uma raiz profunda ou uma raiz mais superficial? Por que eu estou falando de raiz? Porque é isso que ele está avaliando aqui na tabela, né? A profundidade das raízes. O que você me diz? Nessa situação, pensa, eu sou uma plantinha. Nessa situação, você ia preferir ter uma raiz profunda ou uma raiz superficial? Lembra que a gente viu raiz na última aula, né? Eu acho que profunda. Profunda. Olha, eu acho que profunda também. Eu gostaria de ter uma raiz Profunda. profunda. Por quê, pessoal? Porque, olha só, é uma região que tem períodos de seca, né? Que sofre incêndio, então a temperatura pode ser muito elevada, né? Tem grande insolação. Imagina o seguinte, e outra coisa, né? Ó, lençol freático profundo. Então significa que a água, se faltar no solo, ela vai estar disponível muito lá embaixo, né? Lá embaixo, subterrâneo, certo? Então essa planta, se ela encontra um solo nessa condição de seca, ela vai dar um jeito de sobreviver. Qual que vai ser o jeito de sobreviver? Já que não consegue pegar água do solo, que está seco, né, por causa dos incêndios, porque está numa estação seca, porque tem grande insolação, enfim, vai pegar da onde? Lá nos lençóis freáticos, da água subterrânea. Então, a raiz dessas árvores, dessa vegetação, ela é muito profunda para atingir o lençol freático, para elas conseguirem sobreviver mesmo nesses períodos de seca. Beleza? Então, eu também estaria com vocês, eu teria uma raiz profunda. Com base nisso, galera, a gente vai descartar, olha só, a árvore 1. Então, olha só, quem falou árvore 1 aí, a gente já pode descartar. Descarta 3 e descarta 4. Olha que beleza, a gente fica só entre a 2 e a 5. Perfeito. Sobre as folhas, ó, imagina você é uma plantinha. Você está lá com as suas folhas e acontece essa situação de seca extrema. De alguma forma, você ia dar um jeito de economizar água. Qual que é a ideia, pessoal? A folha, se vocês lembrarem da última aula, ela é o órgão pelo qual a planta perde água, pelo qual a planta transpira, né? Então, planta também transpira, né? Então, essa transpiração, ela vai acontecer pela folhinha. A folha perde água. Se a planta, galera, está nessa região, né, extremamente seca, ela não pode perder água. Ela tem que evitar
essa perda de água aqui, essa transpiração, de acontecer. Então, ela vai ter que desenvolver alguma estratégia. No caso das plantas do cerrado, qual é essa estratégia, pessoal? É recobrir a folha com uma camada de cera. Porque a cera, pessoal, ela não gosta de água. A cera, ela é um tipo de lipídio. Assim como o óleo, assim como a sua manteiga, a cera, ela não gosta de água. Então, olha que inteligente, galera. Recobrindo toda a superfície da folha com uma camada de cera, e quanto mais grossa, melhor, né? Evita, impede que a água seja perdida, que a água seja transpirada, que a planta perca essa água por transpiração. Então, é impermeabilizar mesmo, é impermeabilizar. Diga. Mas aí na questão tá falando que, tipo, no local tem muitos incêndios naturais. Então, tipo, se tivesse coberta por cera, né, pegar fogo mais rápido? Isso até pode acontecer. Mas aí também vai da espessura dessa camada. É a mesma coisa que existe na região do ápice da planta, existe um órgão chamado de gema. Se essa gema estivesse totalmente exposta ao fogo, a planta ia morrer, ia pegar um órgão essencial para a sobrevivência dela e ia morrer. Então, o que essas plantas fazem? Elas recobrem essa gema com um monte de estruturas que parecem pelinhos. Então, esse fogo vai atingir o pelo, mas não vai atingir o órgão, que é a gema. É a mesma coisa da folha. Então, até pode ser que o fogo atinja, né, essa cera. Não é comum, mas se acontecer, mas pegou fogo na cera, a folha ela pode permanecer intacta. Se de repente queimar a folha, também não tem problema nenhum, porque a planta ela consegue regenerar, ela consegue reconstruir as folhas depois, certo? Então faz sentido, pode sim pegar fogo, mas é uma camada de proteção também, né? Então pode ser que gaste aquela proteção, aquela cera, antes de chegar na folha. Se der algum BO ali, que a folha também acaba sendo incendiada, no último caso ela reconstrói isso depois de um tempo. Tá? O que não pode pegar fogo mesmo é a raiz. Se a raiz pegar fogo, aí a planta realmente vai morrer. Tá? Beleza? Tranquilaço? Certo, ok. É que pra mim pra mim seria a árvore 5 por conta dos espinhos, por conta da cera também. Boa! Então, olha só. Espinho, a gente vai falar de espinho. Espinho, ele também é uma estrutura para sobreviver a condições secas. Mas o espinho, ele não é típico do cerrado. Ele é uma modificação, né, uma adaptação de plantas da caatinga. Então, tem essa diferença. Apesar das duas, né, a cera e o espinho, os dois terem a mesma ideia, que é uma condição que a planta desenvolve para sobreviver à seca, mas essas adaptações estão em biomas diferentes, certo? A cera é própria do cerrado, né? A folha com espinho é própria da caatinga. Então, é uma coisinha mais teórica que a gente teria que saber, que diferencia também, né, um ecossistema do outro. Então, quando a gente fala de espinho, galera, vai estar errado só pela localidade. Quando a gente fala de espinho, a gente não está falando de cerrado, a gente está falando de caatinga. É típico da caatinga, o espinho, que é do cacto. Certo? Então, a gente fica com a árvore 2. Mas dava para confundir, né, galera? Concordo com vocês. 2 e 5. Aí eu tinha que saber um pouquinho sobre as características desses biomas para conseguir, né, acertar. Belezinha? Tranquilinho? Certo. Tranquilo. Diga. Deixa eu ver qual que era a próxima questão. Então só mostrando para vocês a paisagem do cerrado, tá, pessoal? O cerrado ele é considerado uma savana. O que significa isso? Que a vegetação ela não é de grande porte,
né? Você não vai encontrar árvores imensas, gigantescas no cerrado. Você vai encontrar uma vegetação arbustiva, né? Médio porte, médio porte. De vez em quando até pode ter uma árvore maior aqui e ali, mas não é o abundante, não é o preponderante, certo? E uma característica legal das árvores do cerrado é que elas têm esses galhos todos retorcidos, né? Porque sempre após o período de incêndio, que ela retoma o crescimento dela, ela vai retomar para uma outra direção. Então, no final, né, de vários períodos de seca, de ressurgimento, de recrescimento, ela vai ter esse aspecto todo retorcido, né? Então, essas árvores retorcidas, elas são típicas do cerrado também, né? Com o galho todo, né, todo retorcido. Beleza? Antes da gente ir para o próximo exercício, deixa eu falar de algumas características desse bioma, que são importantes para a gente pensar, né? Vocês viram lá na aula da professora, mas é bom a gente dar uma retomadinha. Seguinte, impermeabilização das folhas, que eu já falei para vocês, né? Então, vai ter aquela cera, aquela camada de cera, revestindo a folha, impedindo que a água seja perdida. Quanto maior a camada, melhor. Quanto mais grossa, né, a camada, melhor. Raízes profundas, que foram as duas características que o exercício trouxe para a gente. Por que raiz profunda? Para atingir o lençol freático. Casca grossa. Por que a casca grossa, pessoal? Estou falando de caule aqui. Porque se vier um incêndio natural e começar a pegar fogo, vai pegar fogo nessa casca, nessa camada que está protegendo o caule, né? Então, a mesma ideia lá da cera, mesma ideia daqueles pelinhos protegendo o ápice da planta, né? Então, é uma estrutura que vai pegar fogo antes de chegar no órgão mesmo, né? Então, tenta proteger o órgão contra esses incêndios. Então, a cera é em relação à folha, a casca grossa é em relação ao caule. Então, a casca vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, diminui a chance disso chegar e atingir o caule, né? Então, aumenta a sobrevivência, a chance de sobrevivência. Muitos caules, galera, muitas plantas têm caules subterrâneos, que é uma estratégia também para evitar o fogo, né? Então, de vez do caule crescer aéreo para cima do solo, o caule pode crescer enterrado no solo, caule subterrâneo. Então, muitas plantas acabam desenvolvendo o caule embaixo da terra. Muito doido, né? Muito legal. E uma característica típica dessa região, que eu acho que é a mais visível de todas, é essas árvores, né, que tem caule aéreo, que tem esse caule todo retorcido. Essas são as principais características e adaptações aí das plantas do cerrado. Belezinha? Podemos ir para a próxima questão? Beleza, professor, pode continuar. Vamos lá, então. Gente, eu vou para a próxima questão. Deixa eu ver qual que eu quero. Vamos nessa daqui, ó, só para quebrar um pouco o nosso pensamento, né? Quebrar totalmente o nosso pensamento. Está pensando com uma lógica aqui, vamos para outra lógica. Essa questão, galera, ela está trabalhando um pouco sobre a questão da preservação. Lembra que é um dos tópicos que a gente tem que pensar, né? Além das características do bioma, influência humana e também a questão da preservação. Então, vamos lá comigo. A interferência do homem no meio ambiente tem feito com que espécies de seres vivos desapareçam muito mais rapidamente do que em épocas anteriores. Vários mecanismos de proteção ao planeta têm sido discutidos por cientistas, organizações e governantes. Entre esses mecanismos, destaca-se o acordado na Convenção sobre a Diversidade Biológica durante a Rio 92, que afirma que a nação tem direito sobre a variedade de vida contida em seu território e o dever de conservá-la utilizando-se dela de forma sustentável. Então, uma convenção que teve entre vários países para discutir a questão ambiental, e aí algumas conclusões, né, algumas diretrizes são feitas em relação à questão do meio ambiente, beleza? Então, aqui ele está falando sobre o dever de conservar e de utilizar, sim, a natureza, mas de uma forma sustentável. Pergunta: a dificuldade encontrada pelo Brasil em seguir o acordo dessa convenção decorre, entre outros fatores, do fato de... Então, o que será que faz sentido com a realidade no nosso país que dificulta essa ideia, né, do uso sustentável e da conservação do meio ambiente? Será que é extinção de várias espécies ter
ocorrido em larga escala. Será que é porque, historicamente, né, a gente não conserva o meio ambiente, as espécies são extintas? Será que isso impede da gente traçar planos futuros, de pensar em uma conservação? Acho que não, né? Acho que não. Na verdade, assim, o ideal é aprender com os erros, né? Aprender com o passado. Então, não é porque aconteceu no passado que eu não vou conseguir fazer no futuro, certo? Então, não sei, eu não colocaria essa, não sei vocês. B, alta biodiversidade no país impedir a sua conservação. Então, pô, porque o país, né, tem uma puta de uma biodiversidade, isso impede da gente pensar em práticas de conservação? Será que é um dos motivos de impedir o Brasil de pensar de uma forma sustentável? Eu não sei. O que vocês acham? Eu acho que, na verdade, é um estímulo, né? Pô, se é um país tão diverso assim, aí sim que isso deveria ser um estímulo para pensar em adotar práticas sustentáveis. Então, eu também não colocaria essa, não. C. Utilização de espécies nativas de forma sustentável ser utópica. Então, pô, utilizar, né, a sustentabilidade é uma teoria, é uma coisa utópica. A gente pode ficar pensando, 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 mas ela nunca vai ser possível, ela nunca vai ser praticada. Será? Será que pensar que isso nunca pode ser alcançado, que é uma coisa utópica, será que é isso que impede o Brasil de ter uma agenda legal, né, de pensar na questão da conservação? O que vocês acham? Acho que não. Eu também acho que não. Né? Eu também acho que não. A gente tem vários exemplos mundiais de práticas sustentáveis, né, que deram muito certo. Então, não é isso. D. Grande extensão do nosso território dificultará a sua fiscalização. Será que pelo território ser imenso, gigantesco, a gente tem 6 biomas, né, sei lá quantos quilômetros, milhões de quilômetros de território, sei lá quanto que mede o Brasil? Aí pergunta para o professor de geografia, depois vocês me contam. Será que é isso que dificulta? Será que isso dificulta a fiscalização e a dificuldade de uma fiscalização impede de se pensar e de se controlar, né, um uso sustentável do nosso território? O que vocês acham? Pode até ser, professor. Pode ser, eu concordo com você. Né? Então, gente, esse é um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente pensa em preservação ambiental. O país é muito grande, é muito grande para ser fiscalizado. Então, teria que ter um esforço muito grande de fiscalização. Né? Isso nunca foi um forte do país, e não temos perspectivas de que vai ser. É histórico isso, tá, galera? É histórico. Nunca foi e a gente não tem perspectivas de que será também. Tá? Então, realmente, o território ser muito grande dificulta a fiscalização. E se dificulta a fiscalização, a galera faz a festa, né? A galera faz a festa. Então, isso impede, sim, da gente adotar práticas sustentáveis. Então, eu quis fazer esse exercício só para a gente quebrar um pouco a lógica, para a gente pensar que além de saber sobre os biomas, eu tenho que saber sobre a utilização deles, né? O manejo deles, a preservação deles. Tudo bem? Será que a gente consegue falar um pouquinho de Caatinga? Trazer essa questão aqui para vocês. Ó, Enem 2017. Eu tenho aí o trechinho de uma música famosíssima, né, galera aí de forrozeira? Vai identificar essa música de cara, mesmo quem não é do forró, né, gente? Pô, um clássico da música popular brasileira, né? O bioma brasileiro retratado na canção Asa Branca é caracterizado principalmente por... Então, gente, aqui ele quer que você diga, primeiro, que você consiga reconhecer qual é esse bioma, e sabendo reconhecer esse bioma, que diga uma característica dele. Putz, galera, como que eu sei? Como que eu vou identificar esse bioma? Bom, a gente pode pela letra, né? Ó. Quando olhei a terra dentro, blá, 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 blá. Porra, tá falando, galera, braseiro, fornalha, nem o pé de plantação, falta d'água. Pô, uma região seca. Uma região seca. Uma região seca. Certo? Sertão, matamos. Matando, ele tá falando do sertão, galera, ele tá falando do sertão. Se ele tá falando do sertão, ele tá falando da caatinga. Certo? Ele está falando da caatinga. Então, eu identifiquei olhando a letra. Mas olha que legal, galera. Se eu conhecesse, né,
Luiz Gonzaga, a história dele, né, papapá, e também conseguiria matar a questão identificando que trata-se de uma caatinga, né, um nordestino. Beleza. Sobre a caatinga, galera, o que a gente pode destacar? É um bioma exclusivamente brasileiro. Tá? Então, é o único bioma que está apenas única e exclusivamente no nosso território. Beleza? É uma região de semiárido. Então, a seca, ela é muito grande e muitos meses ao longo do ano e se pá pelo ano inteiro, né? Claro que hoje é muito difícil a gente dizer como que está o clima nas regiões, porque muda muito, né? Mas, assim, historicamente falando, é uma região que vai sofrer com a seca o ano inteiro. Região semiárido, tá? Chuva muito rara, em alguns momentos apenas, né? Alguns meses do ano. Às vezes pode ficar um ano inteiro sem chover, tá? Então, índices pluviométricos são muito baixos. O que é índice pluviométrico? Aí, galera, é um conceito lá da geografia, né? Índice pluviométrico, olha como as coisas se conversam. É muito doido isso, meu, muito doido. O Enem é muito doido, o Enem é uma maluquice. Assim, eu acho tão incrível essas coisas que o Enem faz, sabe? De ficar misturando as coisas, misturando os assuntos. É doido, dá medo, mas é muito legal, né? Então, o que é o índice pluviométrico? Índice de chuva, galera. Índice de chuva. O índice de chuva é muito baixo nessa região, certo? Então, a gente já mata a alternativa A. Vamos ver as outras alternativas porque não estão muito legais. Alta taxa de evapotranspiração. O que é evapotranspiração? É transpiração das plantas. Gente, aqui, como é uma região seca, o ideal é que a planta não transpire. É que ela não transpire. Porque se ela transpirar, ela vai perder água. Se ela vai perder água, como que ela vai repor? Não tem de onde repor, o ambiente é seco, então não é legal ela transpirar. Certo? Então não pode ter alta taxa de transpiração. Temperatura de clima temperado. Gente, vocês lembram o que é clima temperado? Lá da geografia? Vamos lá, galera boa da geografia, me ajuda aí. O que é clima temperado? Galera que é boa de geografia. E eu não lembro. Florestas temperadas, né? O clima temperado, galera, assim, ó, a gente vai ter alguns climas, né, definidos aí no planeta, né? Tem o clima tropical, tem o clima temperado, né? A Caatinga, vamos voltar lá no mapa? Eu acho que eu tenho o mapa da Caatinga aqui. Ó, a Caatinga, galera, ela tá numa região de clima tropical, certo? O nosso país é um país tropical, né? Então nós temos clima tropical. Temperado é acima do Equador, né? Lá acima dos trópicos também, né? Câncer, Capricórnio, naquela região mais ou menos, tá? Então não, a Caatinga ela tá numa região tropical, né? Entre o Equador e os trópicos, né? No nosso caso, é o trópico de Capricórnio, né? Certo? Então, não, ela está numa região tropical. Tá? Clima temperado seria abaixo, né, ou acima dos trópicos, da linha dos trópicos. Isso, exatamente. Tem as 4 estações também bem definidas, né? Então, não pode ser. Já era. Vegetação predominantemente epífita. O que é uma vegetação epífita, galera? Aqui eu estou falando de orquídea, eu estou falando de bromélia. A vegetação epífita são aquelas plantas que elas estão buscando suporte, apoio em cima de outra, né? Tipo uma orquídea. Ela cresce em cima da árvore. Ela não está danificando a árvore, tá? Ela não é parasita. Ela só está buscando apoio para chegar, né, e conseguir captar os raios solares com maior eficiência. Beleza? Migração das aves no período reprodutivo. Nossa, não tem nem água, você vai querer colocar um monte de ave migrando no negócio? Não. Né? Então, realmente, é isso que caracteriza uma das coisas, né, mais importantes sobre a Caatinga. Seca, uma região de semiárido. Chove muito pouco mesmo ao longo do ano. Certo? Deixa eu conversar com vocês, então, sobre a Caatinga, dar alguns toques aí de coisas importantes para a gente pensar sobre essa região, galera. Vegetação da Caatinga,
a gente diz, né, que essas plantas são plantas xerófitas. Eu vou escrever isso aqui para vocês. O que é uma planta xerófita? Planta adaptada à seca, né? Xero, galera, significa seco. Xerófitas, xerófitas. Ó, xero significa seco, tá? Então são plantas adaptadas ao clima seco. O que a gente pode identificar na estrutura dessas plantas relacionadas a esse clima, né? Relacionadas a essa condição de seca. Primeiro, galera, pensando que ter uma região de semiárido, a gente pode pensar na questão da folha também. Só que diferente lá do cerrado, a folha aqui, ela não vai ser recoberta por cera. Como é uma região com uma seca mais acentuada do que o cerrado, a solução que essas plantas desenvolveram foi reduzir a folha. Reduzir a folha. Se perde água pela folha e a cera não adianta, então reduz essa folha, atrofia essa folha. Então os espinhos que a gente vê nos cactos, né, que é a vegetação típica dessa região, são folhas, só que são folhas extremamente reduzidas. Elas se atrofiam, né? Por quê? Para evitar perda de água. Já que perde água pela folha, e não é interessante elas mesmo, né, elas perderem água aqui, então elas vão reduzir ao extremo essa folha. Elas vão atrofiar. E essa folha atrofiada é o que a gente chama de espinho. Então, cada fiozinho aqui, né, cada negocinho pontiagudo aqui, era para ser uma folha frondosa, né, vistosa, verde. Eu bati minha mão aqui no negócio, quase derrubei, verde, né? Mas por que a folha não é assim, né? Vistosa, grandona, né? Porque se tiver aquela superfície toda, vai perder água. Então ela reduz ao extremo, o máximo que ela consegue aquela superfície da folha, até ficar um fiozinho só, para evitar que a água seja perdida. Tá? Então o espinho, galera, a folha reduzida em espinho é característico desse bioma. Característico da caatinga, certo? Uma semelhança aí com o cerrado, né? As raízes também são profundas. E é o mesmo motivo, tá, gente? Assim, é profundo para atingir lá o lençol freático, tá? E conseguir capturar a água subterrânea. E outra coisa muito legal, o caule, gente, ele consegue armazenar água. Porque a ideia dela é a seguinte. A ideia dela é a seguinte, nunca sei quando vou ter água de novo, né? Então, agora que eu consegui pegar água, eu vou armazenar o máximo que eu puder. Então, o caule do cacto reserva a água e ela vai usando isso de pouquinho em pouquinho, né, ao longo de todo esse período de seca. Certo? Então, o caule que reserva a água, que a gente chama de caule suculento, é outra característica legal sobre a adaptação de planta nesse bioma. Certinho, gente? Acabou meu tempo, infelizmente, né? Infelizmente acabou meu tempo. Mas, vamos fazer um rapidinho, prometo, ó. Prometo, isso aqui vai ser rapidinho. Enem 2015. Dentre outras características, uma determinada vegetação apresenta folhas durante 3 a 4 meses ao ano, com limbo reduzido. O que é limbo? A folha, tá? Aquela parte vistosa, né? Grande, verde que a gente vê, a gente chama de limbo. Tá? Mecanismos rápidos de abertura e fechamento de estômatos e caule suculento. Essas são algumas características adaptativas das plantas ao bioma onde se encontra. Nesse caso, pessoal, ele não perguntou qual era o bioma, mas, pô, é legal se a gente conseguir identificar, né? Ele falou de caule suculento. Ele falou de, limbo, folha reduzida, de espinho, né? Então, a gente está falando, de novo, da caatinga. Da caatinga. Que fator ambiental é responsável pela ocorrência dessas características que ele descreveu no texto? Então, por que será que a planta tem essas características? Qual condição ambiental determina essas características? O que você colocaria? Escassez de nutrientes, estratificação da vegetação, elevada insolação, baixo pH ou escassez de água? E aí, galera? E A gente poderia ficar com elevada insolação, muito sol batendo, e também com a escassez de água, certo? Mas, galera, eu falei de caule suculento, caule armazenando água, limbo reduzido para evitar perda de água, né? Então,
e escassez de água é o mais legal para a gente assinalar. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês percebam, gente, para me despedir? Quero que vocês percebam que não adianta a gente saber só as características daquela região. Não adianta só eu saber o que é a Caatinga, só o que é o Cerrado, o que é a Mata Atlântica. Não adianta. Eu preciso pensar nas características dos seres vivos daquela região e também na questão da preservação, que é super, super importante. Beleza? Tudo bem? Passou muito rápido, né, gente? É um absurdo. 50 minutos passa muito rápido, muito rápido. Sim. Pelo menos para mim que tá aqui falando, passa muito rápido, parece que faz 5 minutos. Mas é isso, né? Vida que segue. Gente, vou me despedir de vocês, então. Lembrando a minha dica master dessa aula para a gente não deixar ela morrer aqui. Então, fiquem atentos ao que está acontecendo, principalmente, galera, com a Amazônia, principalmente com a questão do Pantanal, que no passado, né, teve toda aquela desgraça que a gente viu. Então, estejam antenados com essas questões ambientais. Procure sempre refletir, ler opiniões diferentes, buscar causas, estudar as consequências sobre isso, ver o que a galera especialista está dizendo, se tem uma vontade ou não em mudar essas situações, por que isso está acontecendo, certo? Já adianto para vocês, agropecuária, né, então criação de gado e agricultura e construção de cidades são os 3 grandes problemas que a gente enfrenta quando a gente pensa na preservação ambiental. São as 3 atividades humanas que alteram muito as condições desses biomas, que degradam mesmo esses biomas, tá? Então, de novo, ó, criação de gado, agricultura e construção de cidades. Então, fique esperto nesses 3 tópicos aí em relação à questão da preservação. Tudo bem, galera? Belezinha? Fechou, então, gente. Bom, a gente se vê daqui 15 dias. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês. E bom restinho de aula aí de quinta-feira para vocês, gente. A gente se encontra. Qualquer coisa, estamos ali no Instagram. Me mandem mensagem. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu tiro as dúvidas se for preciso. Se vocês tiverem, é só mandar lá. Belezinha? Fechou, gente. Vou liberar vocês, então. Beijos, abraços. Até a próxima.